Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Para quem está chegando pela primeira vez, está conhecendo a casa, a gente tem esse momento agora, né, que a gente faz uma prece e tem a leitura, o entendimento de uma página de cunho evangélico, sempre à luz da doutrina espírita, um ensinamento cristão, na maioria das vezes de autoajuda para a nossa reflexão. E após a gente faz a prece de encerramento, enquanto a equipe de trabalho de atendimento fraterno já está na salinha, também trabalhando com a mediunidade, depois o pessoal que vai trabalhar na sala dos passes. Então a gente faz esse momento nosso aqui, que assim a espiritualidade amiga que trabalha na casa já vai vendo as nossas necessidades, aquilo que a gente, né, que fez com que nós saíssemos de casa para estarmos nesta noite aqui. Então já vai trabalhando isso, vai acalmando o nosso coração, vai vendo as nossas necessidades, que conforme passar pela sala do passe, né, do atendimento, passe de cura, e depois, se for necessário, passar pelo atendimento fraterno, pelo acolhimento fraterno, então a espiritualidade já sabe o que é para ser trabalhado, o que é para ser falado, e aí a equipe vai fazer esse trabalho. Então eu convido a todos nesse momento para que se aconcheguem da melhor maneira possível nos seus assentos, relaxem. Vamos, na medida do possível, colocar as nossas aflições e os motivos que nos trouxeram nesta noite a esta casa, vamos colocar no cantinho do nosso coração, para que a nossa atenção esteja toda voltada a este momento da palestra, da leitura, das reflexões, que algumas vezes até a gente fala, né, a espiritualidade nos intui, nos inspira a falar a respeito de algo que possa servir como um alerta, uma chavinha que vira para que a gente compreenda algo que era talvez um dos motivos das nossas aflições. Então nesse momento a gente se une com o objetivo de fazer uma oração, elevando os nossos pensamentos até Deus nosso Pai, colocando na nossa mente a imagem do Mestre Jesus, sempre de braços abertos, nos acolhendo, nos amparando, nos auxiliando e nos fortalecendo para que nós continuemos firmes na nossa caminhada evolutiva aqui na Terra. Pedimos a Ele, a espiritualidade amiga que trabalha nesta casa, por cada um de nós que aqui nos encontramos, tão necessitados que somos, cada um com os seus problemas, com as suas dificuldades, com os seus desafios, com as suas dúvidas, com as suas angústias e aflições. E a espiritualidade já vai trabalhando nisso. Pedimos, mas também agradecemos a oportunidade de estarmos nesta casa bendita que nos acolhe semanalmente, nos dando a oportunidade do trabalho, de doarmos o que temos de melhor em nós e também para recebermos o pão para a nossa alma. Agradecemos com a prece que o Mestre Jesus nos ensinou, rogando que os benefícios desta prece possa cair como bálsamos, como bênçãos sobre todos nós e também possa chegar a todos os corações aflitos, em especial dos trabalhadores da casa que nesta noite não puderam estar conosco e daqueles que passam pelo atendimento, passam por tratamento, mas que nesta noite não puderam comparecer à casa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Pai, o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, na mesma medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixes, Pai de amor e bondade, cairmos nas tentações dos maus espíritos e do mundo. Livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, o assunto da noite é a respeito das respostas de Deus, né? A Cris fez o chamado, colocou resposta de Deus. A resposta de Deus geralmente vem numa petição, quando nós pedimos, né? Nas nossas orações, o que é mais comum? Nós fazermos as nossas orações para pedir, para agradecer ou para louvar? Pedir, né? A gente pede o tempo inteiro, né? Para um Pai que está lá, que nos conhece, sabe de tudo que nós precisamos e a gente fica pedindo, né? E a gente precisa compreender o seguinte: se somos filhos e Ele é nosso Pai maior, digamos que nós não tenhamos maioridade espiritual ou moral ainda. Então tem alguns pedidos que nos serão o quê? Negados temporariamente. Quem tem filho aqui, adolescente, 15, 16, 17 anos ou já teve?
chega uma determinada idade, antes dos 18 ou 21, que, né, quer fazer uma porção de coisa, pede, quer dirigir, quer sair, quer pintar e bordar, achando que já é adulto, que pode, que está no seu direito, né? E aí, se a gente não tem juízo, a gente embarca, mas geralmente pai e mãe com juízo, o que a gente faz? Nega, corta, de maldade, porque a gente não ama, porque por amor, para segurança, não é? Porque não é o momento ainda. Quando for o momento, quando tiver maturidade, a gente concede. E Deus age da mesma forma com a gente. Porém, nós adultos, com 30, 40, 50, 60, 70 anos, a gente pede e o pedido não se realiza. Como assim? Já sou maior de idade, já estou até velho, como que não está acontecendo? Né? Que Deus é esse, né? Que eu fiz para merecer? Por que para uns dá, para outros não dá? Esse é o nosso questionamento. E muitas vezes nós pedimos e não temos, e aí a gente começa a fazer barganha, perde a fé, e nós não compreendemos o tempo de Deus e como essa resposta vem. Então, para ilustrar isso, eu trouxe um texto do livrinho de Humberto de Campos, que é o Irmão X, Cartas e Crônicas, e vai explicar justamente isso. E o embasamento, o entendimento dessa leitura, nós vamos utilizar para isso o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título do capítulo é Pedi e Obtereis. Eu acho fantástico, está todo rabiscado esse capítulo, porque assim, eu uso bastante. E nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, trata-se qualidades da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores e as instruções dos espíritos, que é a maneira de orar e a alegria da prece. Então, no começo eu já falei, né? Nós elevamos o pensamento para nos ligarmos a Deus, ao nosso Pai Criador, ao nosso Pai Maior, para conversar com Ele de uma forma mais infantil e imatura, que seria o pedir, né? Então a gente, na maioria das vezes, pede para obter algo. Dificilmente a gente lembra de agradecer, mas ainda agradece, né? Às vezes a gente lembra que está esquecendo de agradecer. Meu Deus, esqueci, né? Aconteceu tal coisa na minha vida, esqueci. Eu sou assim, acontece uma coisa na segunda-feira, eu vou lembrar no sábado. Putz, aconteceu segunda-feira, esqueci de... Oh, Deus, obrigada, tá? Né? Mas porque a gente acaba esquecendo. Agora, se for para pedir, para ter um pedido atendido, a gente pede dia e noite, né? Sem descanso. E para louvar, simplesmente louvar a Deus, reconhecendo a sua grandeza como Pai, como Criador do universo, e reconhecendo a nossa humildade, a nossa pequenez, enquanto suas criaturas, enquanto seus filhos, né, perfectíveis, com todo o potencial para melhorarmos, para progredirmos, para evoluirmos espiritualmente e moralmente, mas nunca atingiremos a sua perfeição, porque perfeito somente Deus nosso Pai, mas somos perfectíveis, então podemos caminhar, podemos melhorar, e nós estamos aqui justamente para evoluir e progredir, essa é a ideia. Então, nós vamos compreender e pegar aqui desse capítulo 27, o item 7, que vai falar da eficácia da prece. Tem um item específico aqui, ó, ele é curtinho, e a gente vai compreender que é justamente isso que eu falei. O que a gente pede para um pai que ele nega? Ele não nega. Tudo que nós pedimos, ele nos concede, no tempo dele, da forma que ele acredita que seja essencial e importante para nós. E na maioria das vezes nós não compreendemos. Nós não compreendemos o seu tempo e não compreendemos a forma que vem. E vai ser muito legal, porque nessa historinha aqui a gente vai entender. E para que a gente futuramente compreenda essa resposta divina, nós precisamos trabalhar em nós a humildade, a resignação, a renúncia e, em especial, a paciência, de compreender que não será no meu tempo. Eu já tive filho pequeno, né? Então, quando ia em mercado, ele fazia a mesma coisa que eu fazia para minha mãe, e é difícil admitir, né? Mas a gente faz. Birra, de querer alguma coisa, mas é naquele dia que o mercado está lotado, naquele dia que todos os amigos, todas as pessoas estão presentes, porque quando não tem ninguém não acontece nada, então é para ter plateia, parece que sorteia e fala assim, vai ser nesse dia, e naquele dia acontece.
E, né, filho pequeno, querendo um determinado item, fez birra, começou a sapatear, se jogou no chão, me puxou, me arranhou e tal. Aí um psicólogo amigo falou assim, ó, deixa, não dá plateia, não dá ibope, deixa, porque a hora que ele vê que ninguém tá fazendo nada, ele vai levantar, vai sacudir a poeira e vai tocar a vida. Gente, foi uma única vez. Ele chegou pra mim e falou assim, você não me viu chorando? Você não me viu lá no chão pedindo? Eu falei assim, olha, você quis passar vergonha, é problema seu. Nunca mais na vida ele fez. Deu certo. Não sei se para todo mundo resolveria, daria certo. Eu tentei e deu. Porque antes eu ficava, levanta, vamos, não sei o que. Nunca mais. Quando eu recebi essa lição, nunca mais. Então, da mesma forma, nós agimos, muitas vezes, fazendo birra, insistindo, batendo pé. Por que Deus não me dá? Por que comigo não acontece? Eu quero. E no final das contas, a gente vai ter. Mas pode demorar anos. E pode ser da forma como a gente nunca imaginou. E talvez, quando vem o resultado, né, a concessão, talvez venha de uma maneira muito melhor do que da forma como eu pedi, da forma como eu queria. E é difícil, mas precisa maturidade para compreender isso. Então, nós vamos falar aqui do capítulo 2. O título da historinha é As Três Orações. Então, nós precisamos trabalhar aqui a eficácia da prece, né? E diz assim no Evangelho, é injusto acusar a providência divina se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem, pois ela sabe melhor do que nós o que nos convém. Assim acontece a um pai prudente que se recusa a dar ao filho o que lhe seria prejudicial. O homem normalmente só vê o presente, então a gente só vê o agora. A gente não compreende muitas vezes o antes de outras existências, né, das existências anteriores, e nem o que aquele pedido naquele momento que fosse concedido, o que seria lá para frente no futuro. Nós não temos essa compreensão. Então, Humberto de Campos nos conta assim, ó, foi pedido com muita insistência lá no plano espiritual, por conta de uma assembleia de amigos, para que o velho Simão Abileno, o instrutor cristão, considerado lá no plano espiritual por mestre do apólogo, que ele explicasse sobre a resposta do Criador para as nossas preces, nossas petições. E aí Simão diz assim, ó, repetirei para vocês, a nosso modo, antiga lenda que corre mundo nos contos populares de numerosos países. Aí ele vai contar a história. Em grande bosque, né, da Turquia, antiga Ásia Menor, 3 árvores ainda jovens pediram a Deus que lhes concedesse destinos gloriosos e diferentes. 3 arvorezinhas jovens fizeram um pedido a Deus que fosse-lhes dado condições de no futuro servirem de forma grandiosa. A primeira explicou que ela desejava ser empregada no trono do mais alto soberano da terra. Poder, né? Assim, ambiciosa essa arvorezinha. A segunda, ouvindo o pedido da primeira, declarou então que desejava ser utilizada na construção do carro que transportasse os tesouros desse rei. Então, uma pediu para que fizesse parte da construção do trono. Ela queria ser o trono, né? Fosse transformada no trono desse mais alto soberano na terra. A segunda queria ser o carro que transportasse os tesouros desse soberano. E a terceira, por último, disse então que almejava transformar-se numa torre nos domínios desse reinado, para indicar o caminho do céu. Então as 3 queriam ficar juntas, perto uma da outra. Tudo pedido grandioso. Depois das preces formuladas, um mensageiro angélico desceu a mata e avisou que o Todo-Poderoso, né, o Todo-Misericordioso, lhes recebera as rogativas e lhes atenderia as petições. Decorrido muito tempo, lenhadores invadiram o local, ali o horto selvagem, e as árvores, com grande pesar de todas as plantas circunvizinhas, foram reduzidas a troncos despidos por mãos cruéis. Então os lenhadores foram lá e cortaram todas as árvores. Não somente as 3, todas que estavam no horto.
Arrastadas para fora do ambiente familiar, ainda mesmo com os braços decepados, o que elas fizeram? Confiaram nas promessas do Supremo Senhor e se deixaram conduzir com paciência e humildade. Acreditaram, confiaram. Nós pedimos, nosso pedido foi aceito, vamos confiar que daqui para frente é só lucro, vamos embora. Vai doer, mas nós vamos conquistar, vamos conseguir. Qual não lhes foi, porém, a aflitiva surpresa? Depois de muitas viagens, a primeira, lembra o que a primeira queria? Ser o quê? O trono do poderoso soberano. Então a primeira, deixa eu achar aqui que eu já me perdi. Caiu sob o poder de um criador de animais, que de imediato mandou convertê-la num grande coxo destinado à alimentação de carneiros. Ela pediu para ser o trono de um rei. E, no entanto, ela caiu nas mãos de um criador de carneiro e ela foi transformada num coxo para alimentar os carneiros. A segunda foi adquirida por um velho praiano que construía barcos por encomenda. Ela queria ser o quê? O carro que transportasse os tesouros desse rei, desse soberano. E ela foi transformada num barco de pescador. A terceira foi comprada e recolhida para servir em momento oportuno numa cela de malfeitores. Mas ela queria ser uma torre que indicasse, apontasse o caminho dos céus, do reino dos céus. As árvores amigas, conquanto separadas e sofredoras, não deixaram de acreditar na mensagem do Eterno e obedeceram sem queixas às ordens inesperadas que as leis da vida lhes impunham. Se fôssemos nós que tivéssemos feito esses pedidos, a partir do momento que saiu do planejamento, que não estava com as características do que eu pedi, eu ia continuar confiando? Ou já estaria blasfemando, discutindo, perguntando por que eu, o que eu fiz, estaria questionando, estaria discutindo e batendo boca com Deus, blasfemando, fazendo barganha, querendo saber por que o vizinho consegue, por que eu não consigo, né? Nós não estaríamos, talvez, assim tão crentes no que poderia vir lá para frente. No bosque, contudo, as outras plantas que ficaram tinham perdido a fé no valor da oração. Quando, transcorridos muitos anos, vieram a saber que as 3 árvores haviam obtido as concessões gloriosas solicitadas. Agora vem a resposta de Deus. Depois de anos, vamos ver o que aconteceu. A primeira, forrada de panos singelos, recebera Jesus das mãos de Maria de Nazaré. Jesus foi colocado onde? Quando nasceu? Numa manjedoura, não é? E não foi o trono? A árvore não pediu? E ela teve o pedido atendido. Servindo de berço ao dirigente mais alto do mundo. A segunda, trabalhando com pescadores na forma de uma barca, valente e pobre, fora o veículo de que Jesus se utilizou para transmitir sobre as águas muitos dos seus mais belos ensinamentos. Os tesouros por meio dos ensinamentos cristãos, né, do Cristo. E a terceira, convertida apressadamente numa cruz em Jerusalém, seguira com ele o Senhor para o monte, e ali, ereta e valorosa, guardara-lhe o coração torturado, mas repleto de amor no extremo sacrifício, indicando o verdadeiro caminho do reino celestial. Então a terceira árvore, que queria ser uma torre, ela foi uma cruz, né? A cruz do Cristo. Então Simão silencia, comovido, e depois de longa pausa terminou a se deixar mostrar, os olhos marejados de pranto, e disse: em verdade, meus amigos, todos nós podemos endereçar a Deus em qualquer parte, em qualquer tempo, as mais variadas preces. No entanto, nós todos precisamos cultivar paciência e humildade para esperar e compreender as respostas de Deus. Será que no nosso dia a dia, na nossa rotina de vida, no nosso terra a terra, enquanto estamos reencarnados aqui, nós temos essa paciência?
nós temos essa humildade para reconhecer o tempo de Deus, o tempo divino, compreender que nem tudo que aquilo que eu peço de imediato me será concedido? Será que eu consigo compreender que em algum momento o que eu pedi vai ser atendido e devolvido para mim, conforme as minhas necessidades, conforme a minha maturidade e conforme a minha responsabilidade de saber fazer, transformar a minha vida com esse recurso que Deus me concedeu? Será? Se nós pensarmos, porque às vezes, né, assim, tantas coisas nos acontecem, nós estamos num mundo de expiações e provas. Saímos recentemente de um mundo primitivo, então estamos aqui ainda imaturos moralmente, imaturos espiritualmente, com todo o potencial para amadurecer, para evoluir, para progredir. E aí, o que acontece? Na maioria das vezes, nós não temos essa compreensão. E nós queremos tudo muito imediato. E no mundo de provas e expiações, temos inúmeros desafios, inúmeras provas e inúmeras expiações. E nós queremos tudo de imediato. Nós estamos na era do imediatismo. Eu sempre falo, né? Nós aceleramos áudio no WhatsApp, nós aceleramos vídeo no YouTube, então tem que ser tudo muito rápido. Ou antigamente nós pesquisávamos, usávamos o Google para descobrir as coisas, para aprender. Hoje o pessoal usa o TikTok. Por quê? Porque é tudo em menos de 1 minuto, é tudo muito rápido. Então a gente não tem mais paciência para aprender num determinado tempo. Existe uma porção, a gente pode ver isso em rede social, né? Nessas brigas e disputas que cada um tem um lado aí, quando muitas pessoas não terminam de ler algo ou ler só a manchete da notícia e se acham no direito de discutir e fundamentar aquilo. Então imaginem, olha a nossa imaturidade, a nossa pressa. Como que nós vamos compreender o tempo de Deus? Que às vezes não vem nem nesta encarnação, não vem nem nesta vida. E eu vou compreender isso lá para frente. E às vezes na minha maturidade eu vou falar assim, nossa, foi ótimo que isso não tenha acontecido quando eu pedi, né? Então nós estamos num mundo em que há muitos reveses, né? Tem pessoas que falam que é má sorte, reveses, são as vicissitudes que são próprias de um mundo de expiações e provas. Então, de repente, eu faço um planejamento para a minha vida, contando que com a minha profissão eu vou me dar bem, eu vou ter riquezas materiais, eu vou conseguir me destacar na minha profissão, vou passar num concurso, vou estudar, vou conseguir aquele emprego almejado, e não dá certo. E aí eu falo assim, poxa vida, eu que sou ruim, eu que não mereço, por que fulano consegue, então eu não consegui? Ou então eu estou super bem empregada e de repente assim faz 15, 20 anos que eu estou numa empresa e acontece algo com a economia no mundo todo e eu sou cortada. E aí eu falo assim, puxa vida, né? E agora? Como é que eu vou fazer? Então eu me desespero e falo assim, Deus, por que eu? Né? Por que não o vizinho? Tanta gente ruim nesse mundo, por que foi acontecer comigo? Tanta gente ruim nesse mundo, por que foi acontecer com meu pai? Tanta gente ruim nesse mundo, por que foi acontecer com meu filho? Então assim, nós questionamos e nós não compreendemos os porquês. E essa historinha veio nos dizer o seguinte: paciência, humildade, resignação e às vezes renúncia, né? De tudo aquilo que a gente acredita ser, né? Que está no nosso ego, na questão da imaturidade emocional ainda, não importa, eu conheço adultos de 70, 80 anos que são completamente imaturos. É um caso único que eu conheço? Provavelmente não, todos conhecem. E todos conhecem pessoas que são jovens, novas, de 20, 30 anos, que você fala assim, gente, a pessoa está velha na aparência jovem, porque é um espírito antigo, uma alma que compreende, que você fala que, né, a pessoa tem noção, já consegue compreender uma porção de situações que você fala assim, nossa, provavelmente essa é uma alma antiga, uma alma velha, né, de muito tempo. Então, essa historinha veio justamente para ilustrar esse capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o pedir e obtereis, a questão da eficácia da prece. Então agora nós vamos fazer o entendimento da história, né? Vamos contextualizar. No texto, o Simão Abileno,
que é o instrutor espiritual, ele responde a uma pergunta comum, que é como Deus responde às nossas preces, às nossas petições. Aquilo que nós pedimos, porque acreditamos que somos merecedores e acreditamos que aquilo que nós estamos pedindo seja bom para nós naquele momento. Ele recorre, o Simão, a uma lenda, um recurso pedagógico e afetivo, mostrando 3 árvores que faziam pedidos grandiosos a Deus. A primeira árvore queria o quê? Ser trono do maior rei. A segunda queria ser o carro que transportasse os tesouros desse rei. E a terceira árvore queria ser torre para indicar o caminho do céu. Deus aceita os pedidos das 3 árvores, certo? Aceitou ou não aceitou? Mas não da forma como elas haviam pedido. As respostas chegam de forma aparentemente frustrante e contrária ao que era esperado. A primeira vira um coxo de animais. Porém, que coxo que era esse? A manjedoura que acolheu Jesus. O maior rei que esteve entre nós. Rei da terra? Não, um rei divino. A segunda, uma simples barca de pescadores, onde Jesus passou a maior parte do tempo pregando, entre os seus discípulos que eram pescadores. E a terceira, madeira de cela de malfeitores, que depois foi utilizada às pressas para servir de cruz para a crucificação do Cristo, que apontou o caminho do céu. Com o tempo, percebe-se que Deus não negou nada. O coxo recebe o menino Jesus, a barca leva Jesus sobre as águas e a madeira da cela torna-se a cruz do Calvário. O ensinamento final é que Deus atende às preces, mas não segundo as imagens mentais e expectativas humanas, nossas, não da forma como a gente imagina, não da forma como a gente gostaria, porque o nosso conhecimento da vida é limitado a essa existência. Eu não tenho lembrança das encarnações anteriores e não tenho como prever o futuro. Eu posso até achar o seguinte: conforme as minhas atitudes, as minhas escolhas, as consequências me levarão a determinados caminhos. Isso eu posso até prever, mas foi na forma e no tempo que cumprem o propósito mais elevado. No item Eficácia da Prece, do capítulo 27, que é o item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Deus julga conveniente conceder o que pedimos ou recusar como pai prudente, o que não convém ao filho. O Evangelho enfatiza: a prece é sempre ouvida, mas a resposta pode ser sim, não ou espere. Temos paciência para esperar? Temos maturidade emocional para receber um não? Ficamos frustrados ou ficamos satisfeitos quando a resposta vem não? Em qualquer situação da vida. Tudo que nós queremos, quando a resposta é não, porque a gente fala, o não eu já tenho, vou tentar. Mas aí se o não vem declarado, a frustração é imediata. Então a prece é sempre ouvida, mas a resposta pode ser sim, não ou espere. Muitas vezes o que pedimos não é o que necessitamos. Eu acredito que seja, mas Deus nos conhece e sabe o que é melhor para nós. Então, Ele não nos entrega, porque o nosso conhecimento é limitado. A história das árvores é a ilustração viva desse princípio. O aparente fracasso inicial era apenas a forma perfeita que Deus escolheu para superar o que elas mesmas sonharam. As árvores queriam grandeza terrena e Deus lhes concedeu o quê? Glória eterna. Quem não lembra da manjedoura? Quando fala da história de Jesus, do nascimento de Jesus, a primeira coisa que a gente pensa na manjedoura. Foi o berço que ele foi acolhido. A árvore está lá, a primeira árvore. O barco que Jesus pregava, dos seus discípulos, quando teve aquela tempestade, que Jesus estava dormindo e os seus discípulos apavorados, e Deus fala assim: gente, vocês não têm fé, Como assim? Não conseguem nem andar sobre as águas. Então fala dessa dificuldade. Os pontos que podem ser desenvolvidos então, da expectativa humana versus providência divina. Nós pedimos sempre o que nós imaginamos, o que é melhor para nós. Mas Deus nos concede o que realmente nos fará crescer e cumprir o nosso propósito espiritual. Quando estamos no plano espiritual e estamos perto para reencarnar, a gente passa pela entrevista, pelo acolhimento da equipe espiritual própria para a nossa reencarnação.
que é o planejamento reencarnatório que a gente faz. E naquele momento lá, a gente até sabe mais ou menos o que nos aguarda e o que foi combinado para que a gente reencarne e cumpra. Mas quando nós reencarnamos, nós nascemos, pelo véu do esquecimento, pela misericórdia divina, nós não temos esse conhecimento. O espírito tem, mas nós, a partir do momento que encarnamos, esquecemos completamente. E aí, nós somos inspirados e intuídos quando nós abrimos a nossa mente para receber essas boas intuições, boas inspirações do plano maior, por meio dos bons pensamentos, de uma boa leitura, né? de escutar bons assuntos, de assistir bons conteúdos, de ouvir bons conteúdos. Então nós ficamos mais próximos da espiritualidade, daqueles espíritos que são anjos guardiões, espíritos que estão nos auxiliando na nossa trajetória reencarnatória. Então a gente fica mais suscetível para compreender às vezes essas intuições, os alertas, né, os conselhos do plano espiritual, para que a gente se dê bem e cumpra o nosso planejamento encarnatório. Mas para isso nós precisamos estar abertos e querer, né, compreender, e para isso precisa maturidade, né, paciência e maturidade. E nós vamos compreender também a questão do tempo de Deus. As respostas não acontecem conforme o nosso cronograma, mas no tempo certo, para que a lição e a bênção amadureçam. Entre o pedido e a realização há um período de preparação que pode envolver perdas, mudanças e provas. Estamos preparados para perder? E quando eu falo perda, gente, eu não estou falando perda material de dinheiro, de riqueza, é perda de tudo aquilo que nós acreditamos que seja nosso. Eu sempre falo aqui, a questão do apego. Meu pai, minha mãe, meus cachorros, né? Meu filho, minha casa, meu emprego, meu cargo, meu salário, minha conta, meu carro, minha viagem, tudo meu. Nós estamos preparados para perder isso? Não estamos, né? Mudanças na rota. Eu fiz um planejamento. Eu vou para a praia semana que vem. Não vou, querida. Vou para a praia semana que vem. Já tracei tudo, já reservei hotel, pousada, sei lá, já tenho os dias certos. Acontece algo nesse meio tempo que me faz voltar atrás. Eu fico satisfeita? Ou eu reclamo? Eu agradeço, falo assim, obrigada, Deus, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Muito... Eu faço assim, ou eu falo assim, eu não acredito, preparei tanto, e não tinha vaga, tive que fazer isso, tive que fazer... Né? A gente fica naquela discussão, e para todo mundo que chega e pergunta, oi, tudo bem, nada, você nem sabe, e e eu fico ruminando aquilo, contando aquilo inúmeras vezes, né? E as provas que acontecem, para saber se eu estou preparada para passar por aquilo, também não estou preparada. Eu sou uma pessoa super humilde, tenho paciência, tá? A primeira prova para testar a minha humildade e a minha paciência é o fracasso, eu sucumbo. E aí? Eu sou paciente? Sou humilde? Não. Então, paciência e humildade são virtudes-chave para interpretar as respostas. Sem humildade, julgamos que Deus não respondeu. Sem paciência, abandonamos o pedido antes da colheita. No momento, podemos estar no coxo, na barca ou na sela. E nós estamos reclamando, porque a gente não compreendeu ainda. O que eu estou fazendo nesse coxo? O que eu estou fazendo nesse barco? Era para eu estar num carro transportando riqueza. O que eu estou fazendo nesse castigo, né? Nessa cela? Mas no plano maior, isso pode significar participar da história mais grandiosa que jamais imaginamos. Deus não decepciona. Ele nos surpreende quando nós temos maturidade para compreender. A oração não é um pedido no balcão, que eu chego lá e falo assim, uma estela, dá uma estelinha, ou dá uma Heineken, ou dá uma dose, um shot, alguma coisa. Não é um balcão de negociações, que eu chego lá, peço e pago. É um diálogo com o infinito, e toda resposta é um ato de amor. Assim como as árvores, nós também seremos chamados a servir em formas diferentes da que imaginamos. E um dia veremos que foi exatamente o que pedimos. Só que melhor ainda.
quando oramos, Deus nos escuta com amor. E quando Ele responde, Ele nos ama ainda mais, mesmo que nós não entendamos a resposta, né? Essa é a mensagem. Alguém gostaria de acrescentar, de falar algo que eu não observei? Tudo tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Tranquilo? Então nós vamos mais uma vez, em silêncio, unir e elevar os nossos pensamentos até Deus nosso Pai. Mais uma vez colocando a imagem do Mestre Jesus em nossa mente, de braços abertos, nos acolhendo, nos amparando, nos auxiliando e nos fortalecendo, para que nós continuemos firmes a nossa caminhada evolutiva aqui na Terra. Por mais que tenhamos as vicissitudes, por mais desafios e obstáculos que tenhamos enfrentado, por mais provas e expiações que nos apareçam, Ele está conosco, a espiritualidade amiga está conosco. Vamos acreditar e ter fé. Eu sempre costumo dizer que ter fé em Deus é o seguinte: a gente está caminhando no escuro, sem saber se estamos no abismo ou em chão firme. O primeiro passo tem que ser dado. Se tem chão ou não, aí é com Deus, já não é comigo. Mas a minha parte eu tenho que fazer. Eu não posso ficar sentada esperando que caia do céu. Eu preciso me movimentar. Deus atende a todos, mas quando nós o chamamos e pedimos, Ele precisa chegar e nos encontrar trabalhando, fazendo a nossa parte também. Então pedimos a Deus e a Jesus por cada um de nós que estamos aqui, e pedimos para que a espiritualidade amiga, representada pelos nossos irmãos socorristas, que possam nos acompanhar por meio do pensamento para uma visita no nosso lar neste momento. Então cada um agora vai mentalizar a própria casa, a forma, né, como chega na calçada, na frente da casa, o portão que abre, a porta que tem hábito de entrar. Então cada um já tem a sua rotina. Então imagina fazendo isso, mas na companhia desses irmãos que farão uma faxina energética, uma limpeza na nossa casa, retirando do teto, das paredes e do assoalho qualquer energia negativa que possa comprometer a nossa evolução espiritual, comprometer a nossa marcha, o nosso progresso aqui na Terra. Muitas vezes dentro de casa, quando nós chegamos e estamos na intimidade do lar, entre os nossos, né, nós retiramos as nossas máscaras e o verniz social, que é o que nos mantém na convivência, no dia a dia com todas as pessoas. Então dentro de casa a gente se mostra como verdadeiramente é. E muitas vezes nós falamos e agredimos por meio de palavras as pessoas que estão mais próximas de nós, que nós deveríamos mais ter amor por elas. E a gente está tão envolvido na intimidade que a gente acha que pode falar o que for. Qualquer um de fora não pode, mas nós podemos. E deveria ser, né, também nós não falarmos. Assim como os de fora não podem, nós também não deveríamos. Mas a gente acaba fazendo, né? Pela intimidade, pela convivência, pelo longo tempo junto. Então a gente acaba se mostrando como é. E muitas vezes essas emoções, essas palavras, essas sensações ficam impregnadas ali. E isso acaba atraindo impurezas que nós não enxergamos, porque são do plano espiritual. E faz com que nós muitas vezes, pela nossa baixa vibração, atraiamos também irmãos sofredores ou até obsessores que se aproveitam dessa situação para ficarem ligados a nós. Então nós pedimos para que esses irmãos socorristas façam nesse momento uma faxina energética e retire de lá todas essas energias, e se houver irmãos desencarnados que possam estar nos acompanhando, que eles sejam trazidos a esta casa, para que sejam acolhidos, amparados e encaminhados ao plano maior, levados aos hospitais de tratamento, às escolas esclarecedoras, né, da forma que cada um for necessitar para o melhor atendimento, para o melhor esclarecimento. Para quem deixou familiares em casa, né, entes queridos, que nesse momento eles sejam acolhidos, amparados e abraçados por nós e recebam um passe espiritual desses nossos irmãos. Para quem tem animaizinhos de estimação também, que eles possam receber os benefícios de um passe espiritual desses irmãos. Então nós mentalizamos a nossa casa, cômodo por cômodo, banheiro, todos os quartos, puxadinho, lavanderia, quintal, garagem, casinha do cachorro, todo o ambiente da nossa casa. Feita essa faxina, a gente volta, né, fecha a porta pela qual nós entramos,
fecha o portão, fecha tudo do jeito que a gente costuma sair, né, fazer para sair, e a gente retorna para esta casa, para este salão, para a oração final. Então, com a prece que o Mestre Jesus nos ensinou, nós encerramos a reunião da noite, rogando que os benefícios desta prece se revertam em bênçãos, em energias salutares que possam chegar a todos os corações aflitos, em especial daqueles desencarnados que tanto necessitam de uma prece. E também que esta prece possa chegar aos corações de todos os líderes de todos os países do planeta Terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Pai, o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, na mesma medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixes, Pai, de amor e bondade, cairmos nas tentações dos maus espíritos e do mundo. Livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus.